porque Jesus não faz nada obrigado na vida de alguém. Mas o fato é que a grande maioria das pessoas que se encontram com Jesus, elas têm a vida transformada pelo Senhor, porque elas abrem o coração para Jesus. E a Bíblia fala deste homem paralítico que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E este encontro deste homem com Jesus produziu na vida dele duas coisas extraordinárias. A primeira coisa extraordinária que aconteceu quando aquele paralítico teve um encontro com Jesus é que ele recebeu de Jesus a maior de todas as bênçãos. Ele recebeu de Jesus o perdão dos seus pecados. E por que eu digo que receber o perdão dos pecados é a maior de todas as bênçãos? Primeiro, porque só existe uma pessoa que tem poder para perdoar pecado, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor nosso Deus, e você sabe que Jesus e Deus é a mesma pessoa. Então, ninguém na terra, ninguém no universo tem poder de perdoar pecado. Só o Senhor perdoa pecados. Só Ele tem poder para isso. É tão difícil perdoar pecado que ninguém é capaz de perdoar os pecados de uma pessoa. Mas Deus tem o poder de fazer isso. E Ele perdoa os pecados. E por que também que eu digo que o perdão dos pecados é a maior de todas as bênçãos? Porque alguém que é curado de uma enfermidade, alguém que recebe a bênção e um milagre, por exemplo, de uma bênção de provisão na área financeira, alguém que recebe um milagre na área familiar ou em qualquer outra área, essa pessoa pode, mesmo sendo curada, liberta, transformada, esta pessoa pode deixar de andar com Deus e acabar passando a eternidade no inferno. Quantas pessoas, hoje eu conversava com uma pessoa, com um amigo, e eu dizia para ele, quantas pessoas viveram o milagre de ver o mar vermelho se abrir, e não só viram o mar vermelho se abrir, eles ainda passaram pelo meio do mar, e o mar estava seco, em terra seca onde eles pisavam, mas depois, quando eles passaram a andar pelo deserto, algumas semanas depois de atravessar o Mar Vermelho, quantos deles se desviaram do Senhor e negaram a fé e ainda desejaram voltar para o Egito? Então eles viveram um milagre extraordinário, eles viveram algo poderoso e sobrenatural, eles não ouviram outras pessoas contarem, eles viveram um milagre e mesmo tendo visto com os próprios olhos, vivido o milagre, poucas semanas depois se desviaram do Senhor. Então perceba que um milagre é algo extraordinário, uma bênção é uma coisa maravilhosa e todos nós queremos bênção e vamos ser abençoados nesta noite, quem crê diga um amém. Mas o perdão dos pecados é a maior de todas as bênçãos, porque a cura de uma enfermidade não tem o poder de te levar para o céu, uma bênção de um milagre de provisão não tem o poder de te levar para o céu, mas o perdão dos teus pecados te leva para os céus. É quando o Senhor te perdoa que o seu nome é escrito no livro da vida, e é por causa do perdão que quando terminar a nossa vida aqui, nós vamos passar a eternidade no céu com o Senhor Jesus, e só quem vai passar a eternidade no céu com o Senhor Jesus, diga um glória a Deus e aplaude Ele bem forte, com bastante alegria, celebra o Rei, o Senhor Jesus. Então o encontro daquele paralítico com Jesus produziu dois grandes milagres, duas grandes bênçãos, a maior de todas as bênçãos, o perdão dos pecados. Mas além de ter os pecados perdoados por Cristo, aquele paralítico foi curado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus ordenou que aquele homem paralítico se levantasse, pegasse a maca que carregava ele e que ele agora saísse andando e carregando a maca para que todos pudessem ver que o milagre aconteceu. E quando Jesus disse para ele, levanta-te, pega a sua cama e anda, aquele homem que era paralítico, diante da ordem do Senhor Jesus,
aquele homem se coloca de pé, o milagre acontece, e agora, em obediência ao Senhor, pega aquela cama, aquela maca, coloca nas costas e diante dos olhos de todos, ele sai andando, e o texto diz que não só sai andando, mas ele sai glorificando o Rei e o Senhor Jesus Cristo. Você percebe que dar glórias a Deus, glorificar ao Senhor Jesus, é algo que se fazia todas as pessoas que eram abençoadas por ele, e eu pergunto, quem aqui tem sido abençoado por Jesus? Se você tem sido abençoado por Jesus, você tem motivo para glorificar, e eu quero convidar, e aí mesmo sentado onde você está, que você levante a sua mão, e só por um instante você glorifique ao Senhor, porque Ele tem te abençoado, você dê glórias ao Senhor, porque Ele tem te dado vida, tem te dado força, Ele tem te alimentado, Ele tem te dado saúde. Todos nós temos motivos para glorificar ao Senhor, e você que está glorificando a Ele, mais uma vez aplaude a Ele, glorificando com as mãos e glorificando com os lábios o nome do Rei e do Senhor Jesus. Então perceba que duas coisas extraordinárias aconteceram na vida daquele homem, mas tudo aconteceu na vida dele. Ele foi curado, e ele foi salvo por Jesus. Mas tudo aconteceu porque ele foi levado até Jesus, ele foi levado à presença de Jesus por alguns amigos. Quando Jesus entra na cidade, quando Jesus começa a receber algumas pessoas na cidade onde ele estava, alguns amigos ficaram sabendo que Jesus estava ali. E eles podiam simplesmente ter ido ao lugar onde Jesus estava para ouvir Jesus falar, para aprender com Jesus e também para serem abençoados pelo Senhor. Mas aqueles homens, eles tiveram uma atitude nobre. E qual foi a atitude nobre daqueles homens? Eles não foram até Jesus sozinhos, mas eles decidiram levar até Jesus um amigo que, ainda que quisesse, não conseguiria ir até onde Jesus estava, porque o amigo era um paralítico. E ainda que aquele amigo desejasse estar no lugar onde Jesus estava, ele não tinha como ir. Mas os amigos tiveram a nobreza de se lembrar de um amigo que dependia deles. E aqueles 4 amigos foram até a casa do amigo paralítico, contaram para o amigo paralítico que Jesus estava em uma outra casa da cidade. Pediram para o amigo paralítico se arrumar, se vestir, colocaram o amigo paralítico na maca, e cada um dos 4 amigos pegou a maca de um do lado, e eles andaram pelas ruas. Eu não sei se a casa era perto, pastora Luciana, se a casa era longe, eu não sei se eles andaram pouco ou se eles andaram muito, mas o fato é que eles levaram aquele amigo paralítico até a casa onde Jesus estava. Eles levaram aquele paralítico até a presença do Senhor Jesus. Então veja que a primeira coisa, um amigo foi levado aos pés de Jesus pelos seus amigos. E é isso que nós vamos fazer domingo. Porque nós que estamos aqui, e você que está aí nas redes sociais, nós temos vários amigos que eles podem não ser paralíticos fisicamente, mas amigos que por algum motivo, que por alguma razão, eles não conseguem vir até Jesus sozinhos. Eles não têm forças para vir até Jesus. Os amigos meus e seus, eles até desejam, e um dos meus amigos que eu convidei, e eu creio que ele vai estar aqui domingo, este meu amigo, eu compartilhei para vocês que eu mandei um áudio para cada um dos meus amigos, dizendo para eles assim: olha, Deus colocou no meu coração o desejo de orar por você. Você está precisando de alguma coisa? Você está com algum problema? Tem alguma coisa acontecendo? E este amigo me respondeu dizendo: ô pastor, obrigado porque você está orando por mim. Graças a Deus não está acontecendo nada. Aí em seguida ele manda outro áudio, e ele diz assim: ora por mim porque eu preciso voltar para Jesus e eu não consigo. Eu preciso voltar e eu não consigo. Eu quero voltar e não consigo. Veja que ele está como paralítico dessa passagem. Alguém que precisa estar aos pés de Jesus, mas não consegue ir. Por algum motivo não tem força. Por alguma razão ele não consegue chegar até Jesus.
os teus amigos, assim como o meu, muitos deles, para eles estarem aos pés de Jesus, eles precisam ser levados aos pés de Jesus por um outro amigo. E esse amigo quem é? Bate no peito quando eu responder e fale, sou eu. Quem é este amigo? Sou eu. Sou eu. Então esse amigo só está esperando talvez a cura dele, a libertação dele, a restauração da vida dele e a salvação deste amigo dependa de eu pegar ele e levar ele até Jesus. E domingo nós vamos fazer isso, como aqueles 4 amigos levaram o amigo até Jesus, eu e você vamos levar amigos até Jesus também. Quem está entendendo disso, diga glória a Deus bem forte. Olha que interessante, você sabe que quando a gente se propõe a orar, jejuar por alguém e levar esse alguém até Jesus, na maioria das vezes não é fácil, não é simples. Eu sei que alguns amigos aceitam o convite facilmente, mas a maioria dos amigos acabam resistindo por algum momento, por algum tempo. Mas eu e você, nós não fomos chamados para desistir. Nós não fomos chamados para recuar, para retroceder, mas nós fomos chamados para avançar, para continuar acreditando e crendo que algo vai acontecer na vida deles. Por isso que nós estamos orando, jejuando, e nós temos ainda quinta, sexta, sábado, mais 2 dias e meio, 3 dias para nós alcançarmos os nossos amigos. Olha o que aconteceu. Os amigos colocaram o amigo paralítico na maca e foram até a casa onde Jesus estava. Mas o texto bíblico diz que quando eles chegaram lá, eles não conseguiam entrar na casa para colocar o amigo diante de Jesus. Dificuldades, barreiras, como dificuldades surgem para a gente. Mas a palavra diz que aqueles amigos não desistiram, porque a casa estava cheia, eles não conseguiram entrar. Tentaram entrar pela porta, a casa estava lotada. Olharam pelas janelas, também não tinha como passar pela janela porque a casa estava lotada. Mas mesmo diante da dificuldade, mesmo diante de toda a dificuldade, o texto bíblico diz que aqueles amigos tiveram uma ideia que não era algo simples, que era algo que dava trabalho. Eles olharam pela porta onde Jesus estava, calcularam a distância e eles subiram no telhado, carregando o amigo na maca. Fizeram um buraco no telhado, amarraram cordas na maca e pelo telhado, com cordas, desceram o amigo e colocaram o amigo nos pés do Senhor Jesus. Talvez alguns amigos, domingo, a gente vai precisar acordar um pouco mais cedo, né? O nosso culto é às 9 horas e aí você acorda às 7h30 para vir para cá. Talvez domingo o seu subir no telhado e fazer um buraco e amarrar corda seja acordar às 6 da manhã para ir buscar um amigo, mas a vida do seu amigo vale a pena. Posso ouvir um amém? Talvez alguns de nós vai precisar passar na casa do amigo para vir junto com ele. Quem tem carro vai passar de carro. Quem não tem carro vai passar de Uber. Quem não tem dinheiro para comprar Uber vai passar a pé. Mas talvez a gente precise passar lá e trazer o nosso amigo. Porque muitos amigos estão dependendo de mim e de você para estar diante do Senhor Jesus. E entenda isso, aqueles amigos poderiam nem ter convidado o paralítico. E quando chegaram diante da porta com a dificuldade, podiam ter deixado o amigo paralítico deitado ali do lado de fora mesmo e falar, vamos ver se depois Jesus vem aqui. Mas não, eles tinham uma decisão. Nós vamos levar o nosso amigo até o Senhor Jesus. E que essa decisão esteja no nosso coração. Diga comigo assim, no que depender de mim. Porque olha, tem coisas que não dependem de mim. Mas diga comigo, no que depender de mim, os meus amigos vão estar diante de Jesus. Você pode dizer um amém bem forte? Então, amanhã reforça o convite se você já convidou. Pega o convite digital, manda para ele, manda para ela, fala, estou só reforçando o convite, domingo quero ter a alegria de você estar comigo. Reforça o convite, se você tem contato com a pessoa, reforça o convite pessoalmente, não deixa isso se perder. Nós estamos numa guerra espiritual pela salvação dos nossos amigos. E esses 4 amigos deram este exemplo. E aí a Bíblia diz que quando eles descem o amigo diante do Senhor Jesus, olha que interessante. Quando
Você consegue imaginar? Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando aquela multidão de pessoas na casa. Eles começam a ver o telhado quebrar, então todo mundo para de olhar para Jesus e olha para cima. Aí vê algo descendo, não entende direito o que é no começo, e aí depois eles vão ver que são 4 amigos descendo o amigo nos pés do Senhor Jesus. E agora as pessoas olham para Jesus, olham para o paralítico e olham para cima. Olham para o paralítico, olham para Jesus e olham para cima, porque lá do buraco estava a carinha dos 4 amigos assim também, ó, olhando para o Senhor Jesus. Eles ficaram olhando, e sabe por que eu sei que eles ficaram olhando? Porque o texto bíblico me dá a entender isso. Ó, eles fizeram o buraco, desceram o amigo, e os 4 estão lá com a carinha lá de cima, olhando para Jesus. E aí o texto bíblico diz que Jesus primeiro olhou para cima. Olhou para os 4 amigos. Olha que coisa linda isso. Jesus olha primeiro para os 4 amigos. E aí Jesus, antes de fazer qualquer coisa, Jesus faz um elogio à fé dos 4 amigos, dizendo assim: grande é a fé de vocês. Para nós trazermos os nossos amigos aos pés de Jesus, nós precisamos ter fé. Quem aqui tem fé que vai trazer o amigo? Tem que ter fé para ir lá, para colocar o amigo deitado na cama, carregar o amigo atravessando a cidade, para subir no telhado, para fazer um buraco, descer ele na corda. Isso é uma atitude de quem tem fé, de quem acreditava de verdade que aquele encontro com Jesus ia transformar a vida do amigo. Vou repetir o que eu falei. Por que esses 4 amigos fizeram tudo isso? Porque eles tinham fé. Eles tinham a certeza que se o amigo tivesse o encontro com Jesus, aquele encontro com Jesus ia transformar a vida do amigo para sempre. Então, quando o amigo está aos pés de Jesus, Jesus olha para cima do buraco, os 4 rostinhos lá, e Jesus sorri para eles e diz: grande é a fé de vocês. E Jesus elogia a fé dos amigos. Domingo Jesus vai olhar para mim e para você. E Jesus vai elogiar a nossa fé, porque nós trouxemos os nossos amigos aos pés de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Quem vai ouvir essa palavra de Jesus, eu digo glória a Deus bem forte. Jesus, assim como ele se alegrou com aqueles 4 amigos, ele vai se alegrar comigo e com você, porque os nossos amigos vão estar aqui, porque a gente vai trazê-los aos pés do Senhor Jesus. Diga um amém bem forte. Amém. E aí depois de tudo isso, o milagre aconteceu. O homem ter sido curado e o homem ter recebido a salvação foi o resultado final. Mas tudo aconteceu por causa dos amigos. E domingo, coisas extraordinárias vão acontecer na vida de pessoas por sua causa. Você vai ser o instrumento que Deus vai usar para a transformação da vida dos seus amigos. Quem crê nisso? E nós vamos agora levantar um grande clamor, você que está nas redes sociais também, participando do culto, nós vamos orar juntos agora pelos nossos amigos. E a pastora Sueli sugeriu que essa oração seja feita lá na árvore. Vocês conseguem filmar a árvore ali, Almir? Dá para virar a câmera ali? Vai me seguindo aqui, ó. Tá bom, vou esperar, tranquilo, mas nós vamos ficar em pé. Ah, pastor, o nome do meu amigo não está ali na árvore ainda, mas você vai colocar, vai me dar o nome hoje, eu vou colocar, e Deus sabe que o nome vai estar lá. Nós vamos orar pelos nossos amigos neste momento. E eu vou pedir, nós estamos aqui em 5 pastores, eu vou pedir que cada um dos pastores dirija uma oração pela vida dos nossos amigos e no final eu vou orar pelo culto de domingo, encerrando a oração neste momento. Mas você pode sair do seu lugar e ir até ali e nós vamos orar? Pode vir aqui comigo, a gente vai dar um jeito de estender as mãos, de colocar as mãos ali, de tocar e nós vamos orar pelos nossos amigos neste momento em nome de Jesus. O pessoal que está nas redes sociais aí, ó, se a gente sumiu, não se preocupa não, que o pessoal da mídia vai dar um jeito da gente aparecer. Não fica longe não, chega perto aqui, você tem que colocar a mão aqui de alguma forma, chega bem pertinho, estende as mãos e nós vamos levantar um clamor pela vida dos nossos amigos, Diego, Keila, Rafael, Margarida, Júlia, Benício, Cida, olha quanta gente aqui. Vamos orar neste momento? Estende as tuas mãos e faça uma oração com fé. Você vai ver o nome dos amigos, você nem sabe quem é a maioria das pessoas, mas vai falando o nome deles para Jesus aqui. Vamos orar neste momento? Glórias a
Senhor, meu Deus e Pai, nós entramos agora na Tua presença, Senhor, para orar pelos nossos amigos, Pai amado. São tantos, Pai amado, que estão aqui, Senhor, nesta árvore, que cada um de nós, Pai amado, colocou, Senhor, porque queremos, Senhor, ver os nossos amigos na Tua presença, porque queremos ver os nossos amigos salvos, Pai, porque queremos que os nossos amigos voltem para o Senhor, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor toque no coração deles, Pai, que esses convites que foram feitos, Pai, traga, Senhor Jesus, faça, Senhor Jesus, uma diferença na vida deles, Pai, que eles sejam tocados, para que eles venham, Senhor, no domingo estar aqui conosco, Pai, e possamos, Senhor, nos alegrar junto com eles, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, traz, Senhor Jesus, cada um que está aqui, Senhor, nesta árvore, Senhor, a Débora, o Tiago, o Jefferson, o Rogério, o Reginaldo, são tantos, Pai. Senhor Deus e Pai, aqui estão, Deus amados, motivo de fé, Senhor amado, que o Senhor possa usar, Deus amado, as vidas que foram convidadas, ó Pai, em nome de Jesus, que cada um desses convidados seja alcançado pelo Senhor, que empecilhos, qualquer coisa, Deus amado, que tenha impedido, ó Deus, eles receberem esse convite, seja quebrado agora, Pai, e esses que estão colocados aqui na árvore, que serão convidados e colocados ainda aqui, sejam alcançados pelo Teu Espírito Santo, cadeias sejam quebradas, que o Enzo, o Kevin, Ive, a Tamires, o Guilherme, o Reginaldo, o Edson, o Rogério, ó Deus amado, a Tábada, Rafael, a Keila, Deus amado, todos sejam alcançados pelo Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, continuamos, Senhor, clamando, Senhor, pela vida dos nossos amigos, Pai. Que nós possamos ver, Senhor, a transformação, Senhor, que o coração agora, Senhor, possa ser tocado na vida de cada um deles, Pai. Nós entregamos a Ti, Senhor, a vida dos nossos amigos, Senhor. De cada um desses que estão aqui, Senhor, nessa árvore, Senhor. Que nós possamos ver, Senhor, eles aqui no domingo, Senhor. Porque nós estamos tendo um ato de fé, Senhor. Nós estamos profetizando que domingo eles vão estar aqui na igreja, Senhor. Que eles vão ter um encontro contigo, Senhor. Um encontro que vai transformar a vida deles, Pai. Que vai ser um encontro, Senhor, que vai mudar, Senhor. Vai tirar, Senhor, todo o mal, Pai. Jesus amado, Senhor, nós clamamos por essas vidas, Senhor amado. O nome dele está escrito nessa árvore, mas nós queremos que eles estejam escritos no livro da vida, Pai. E só Tu podes fazer isso, Senhor. Então nós clamamos por cada um deles, aonde eles estiverem agora, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, que eles sejam incomodados, Pai, pelo convite que foi feito, que eles possam se lembrar, Pai, que cada terra, Senhor, que não provenha do Senhor, tudo aquilo que não provenha de Ti, para que eles estejam aqui, que nada possa impedir, Pai. Nós sabemos que a única coisa que pode impedir é a própria pessoa, mas nós queremos declarar que haverá um desejo deles, Senhor, de estarem aqui, Pai. Em nome de Jesus, abençoa também os convidados, os que convidaram, para que não haja nenhuma retaliação, em nome de Jesus, para que essas pessoas possam fazer o que for preciso, para que esses convidados estejam aqui, Senhor. Em nome de Jesus declaramos, Glória Pai. a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa confirmar cada oração, cada palavra de oração que foi feita aqui, e não só as orações que nós estamos fazendo agora, mas cada palavra de oração que foi colocada diante do Senhor, aos Teus pés, Senhor, nesses 12 dias que nós já estamos orando em nossas casas, pelos nossos amigos. Ô Senhor amado, que o coração dos nossos amigos seja tocado, que o coração de cada um deles seja tocado por Ti, Senhor, porque nós não temos a capacidade de convencer os nossos amigos, mas o Senhor, através do Espírito Santo, pode convencê-los, quebrantar o coração mais duro. Não existe
nenhum coração duro o suficiente que o Senhor não possa tocar e quebrar. Tira, Pai, o coração de pedra, o coração duro e insensível. Coloca o coração de carne, porque é assim que está escrito na palavra, um coração sensível ao Senhor, ao teu toque e à tua voz. E que neste domingo, Pai, nós possamos ter a alegria de ver os nossos amigos aqui, ouvindo a tua palavra, recebendo a oração, tendo encontro com o Senhor, tendo a vida transformada por ti. Pai amado, eu oro pelos amigos, eu oro por cada membro desta igreja, para que nós verdadeiramente sejamos instrumentos usados pelo Senhor para a salvação e bênção dos nossos amigos. E eu oro pelo culto de domingo. Vai ser uma bênção, vai ser um dia de uma grande colheita, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, antes de você sentar, passa aqui, coloca a mão, declara uma palavra de bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Faça isso e aí volta para o lugar, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Aleluias. Profetiza mesmo, abençoa cada um dos amigos que estarão aqui no domingo. E os que o nome não estão ali também, nós estamos abençoando. Muitos amigos, o nome não está na árvore, mas está nos pés do Senhor, porque você está orando por eles. Você está colocando eles diante do Senhor. Então o nome deles pode não estar na árvore ali ainda, mas já está nos pés do Senhor. E eles já estão abençoados para a glória do Senhor nosso Deus. Aleluias. A gente pode aplaudir Jesus bem forte e celebrar a vitória pela fé. Graças a Deus, graças a Deus. Então domingo, venha com bastante fé. E olha, nós temos de hoje até domingo. Se não convidou, convida. E se já convidou, reforça o convite. Não deixa esquecido de hoje até domingo, não. Reforça, tem lá no grupo o convite online, tá bom? E se alguém de vocês não está no grupo da igreja, fala comigo que eu coloco você no grupo lá, para você ter acesso às coisas que a gente posta. Amém? Graças a Deus. Você assenta um pouquinho, pastor.